Não. Bom, a questão guerra híbrida, né? A gente acabou virando uma confusão no debate, porque tem gente que entende guerra híbrida como uma teoria política, né? Como se fosse uma categoria de explicação de movimentos geopolíticos, principalmente da política externa norte-americana. E isso decorre por conta do conceito ter se tornado mais difundido no Brasil a partir de um livro de um jornalista norte-americano, filho de russos, que mora na Rússia, que é o Andrew Kurybenko. E ele escreveu esse livro. E ele é acusado de ser pró-Putin, etc. Ele é pró-Putin, mas ele, digamos, ele está do lado da Rússia e ele entende que estar do lado da Rússia é defender várias das políticas do Vladimir Putin. Agora, quando a gente fala em guerra híbrida, na verdade a gente está falando de uma doutrina militar, que é a ideia de que hoje, né, os estados, as forças armadas, precisam se organizar para o que a chamada guerra de quarta geração. É um tipo de guerra que envolve a disputa para tentar dominar todo o espectro da política, não apenas o espectro no campo de batalha. E isso, e aí acho que é o primeiro foco de confusão, isso não é uma teoria política, isso é uma doutrina de ação militar. Então a gente vê bastante sociólogo, historiador, cientista político, à direita e à esquerda, dizendo guerra híbrida não existe. Veja, é a mesma coisa dizer que infantaria não existe, que míssil não existe. Falar, eu discordo do conceito de guerra híbrida. É a mesma coisa que falar, eu discordo do conceito de granada. Porque é uma doutrina de ação, é uma forma de como agir militarmente para atacar, dominar, saquear um inimigo. E essa guerra de quarta geração, ela vem depois da Guerra Fria. Na Guerra Fria, as forças armadas do mundo inteiro se organizavam de uma forma. Elas se organizavam na possibilidade de uma guerra total e nuclear. E aí, nessa possibilidade de guerra total e nuclear, os Estados Unidos ou cooptavam ou derrubavam governos para colocar outros governos no lugar para combater influência soviética. Certo? Por isso que a gente tem, entre o fim da Guerra Fria e os anos 90, uma proliferação de golpes militares. Agora, os golpes militares dos anos 80 já estavam em desuso, já eram demodês. O fim do comunismo no bloco soviético, do leste europeu, ele ocorreu por mudanças de regime em que a oposição não tinha as forças das armas, ela não tinha condições de derrubar o governo pelas armas. Então, no Brasil, do João Goulart, a oposição, era ela que estava armada, ela foi e derrubou o João Goulart. Na Argentina, a oposição derrubou o governo. No Uruguai, então, a oposição, a direita que estava junto com o exército, ela foi e derrubou o governo, pronto, acabou. No leste europeu, as forças armadas estavam com o governo. Então, foi ali no leste europeu que se desenvolveu uma forma de colocar massas na rua para derrubar um governo mais forte do que a oposição. E aí com uma tática de colocar pautas difusas, espalhadas, sem um programa claro, sem uma liderança identificável. Porque se o governo prende a violência do governo, a prisão de alguém que não é uma liderança, ajuda a potencializar o movimento de massa na rua. Isso aconteceu no leste europeu inteiro. Agora, veja, o leste europeu tinha seus problemas, principalmente na economia. Né? A União Soviética não tinha condições de manter 27% do PIB na indústria militar, na indústria bélica. Então, o trabalho era fomentar, e aí é um trabalho da CIA, que é explicado num livro, isso não é segredo para ninguém, qualquer um acha na internet, um livro que foi traduzido para mais de 50 idiomas para ensinar as pessoas a fazerem isso, que chama Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, que ele teoriza as ações, o que ele chama de desafio político para você derrubar a ditadura. A ditadura é o governo que não está alinhado com os Estados Unidos. Por isso que a imprensa brasileira vem falando, o Lula apoia ditadores, porque você derrubar a ditadura é bom. Né? É bom. Quem gosta de ditadura?
só ditador, psicopata, sádico. Então você tem que ter um inimigo, um cara feio, bobo, sujo, mal lavado, que tem que ser derrubado. Então o Gene Sharp ele sistematiza como fazer esses movimentos. E aí isso foi acontecendo nos anos 90, nos anos 2000. O historiador o Luiz Alberto Muniz Bandeira escreveu vários livros sobre isso, né, a formação do Império Americano, a desordem global, a Segunda Guerra Fria. O Luiz Bandeira, em 2013, falou: isso aqui é guerra de quarta geração. Em 2013, ele falou, ele morreu em 2016, o Luiz Bandeira, né? 2016, 2017, o Muniz Bandeira. Ele falou: isso aqui é guerra de quarta geração, é guerra híbrida. Isso aqui é a CIA por trás para derrubar o Lula, para derrubar a Dilma. Agora, a gente não tem como comprovar essas coisas, assim como a gente não tinha como comprovar a participação direta militar dos Estados Unidos no golpe de 64, e depois que o Carlos Fico lançou o livro O Grande Irmão, ele mostrou ali, tintim por tintim, qual esquadra, qual almirante, qual general, de onde saíram, para onde iam, onde eles poderiam invadir, né, o plano todo. Então, a guerra de quarta geração, ela é uma forma de atuação do governo americano, ponto. Não adianta dizer que não existe. Se eles próprios elaboram artigos, revistas de doutrina militar, publicam, ensinam no resto do mundo. As Forças Armadas do Brasil, elas treinam guerra híbrida. A eleição do Bolsonaro teve guerra híbrida do Exército Brasileiro contra o povo brasileiro. Então não adianta falar que não existe. Os militares do mundo inteiro se preparam para isso. O junho de 2013 entra num conjunto de coincidências que a gente pode desconfiar que realmente aqui existia alguma questão de guerra híbrida. Houve tentativa de derrubar 4 governos muito incômodos aos norte-americanos naquele período. 2 caíram, que foi a Dilma no Brasil, que começou com junho de 2013. 5 governos. A Dilma, que efetivamente caiu em 2016. Na Coreia do Sul, a Park Geun-hye, que era de um partido de direita nacionalista e que tinha na sua agenda defender os chaebols, que são as grandes empresas sul-coreanas, e a defesa dos chaebols no âmbito do Estado sul-coreano significava prejuízo para os fundos de investimento norte-americanos e ingleses. Então, a Park Geun-hye foi derrubada num processo idêntico ao da Lava Jato. Idêntico. E ela caiu em 2016. No lugar dela foi eleito o Moon Jae-in, que é um presidente mais centro-direita, que não colocou obstáculos para os fundos de investimentos norte-americanos. Mas o atual presidente da Coreia do Sul é o promotor da Lava Jato deles, que derrubou a Park Geun-hye, que é uma extrema-direita cristã na Coreia do Sul, um país que não tem nada a ver com cristianismo, foi uma extrema-direita cristã, que é o Yoon Suk Yeol. Na Ucrânia, em 2013, começaram as manifestações do Euromaidan, que foi em junho de 2013 deles, que derrubaram o Viktor Yanukovych, que era um presidente russo étnico, russo falante, e que defendia que a Ucrânia tinha que ter uma proximidade política e econômica maior com a Rússia. Considerando que dos 44 milhões de habitantes da Ucrânia, 25 milhões têm familiares do outro lado da fronteira com a Rússia, fazia muito sentido. O golpe derrubou o Yanukovych com neonazistas, colocou o Petro Poroshenko no lugar, que começou a perseguir e tornar ilegais partidos que representavam a população russo-étnica. Virou uma ditadura aberta a Ucrânia. E a Ucrânia ela saiu da comunidade dos Estados Independentes, do acordo de proteção da Rússia, e se alinhou automaticamente com Washington, e a gente está vendo agora o resultado. A Ucrânia como uma ponta de lança para fustigar a Rússia. A Turquia, que depois teve a tentativa de golpe militar, que o Erdogan barrou, e a África do Sul, que teve uma lava-jato com uma promotora negra, que estudou, foi formada nos Estados Unidos, voltou para a África do Sul, fez uma lava-jato. Ela não conseguiu derrubar o Jacob Zuma, mas por dentro da CNA, quem assumiu o país perdeu força dentro do partido do governo, a CNA, os setores que vieram da luta contra o apartheid, e se fortaleceu o setor numa burguesia negra. E hoje o presidente da África do Sul é o Cyril Ramaphosa,
E num primeiro momento era mais simpático, era melhor para Washington, mas hoje ele está alinhado à Rússia. Então, para Washington é ruim. Então, todos esses movimentos geram uma série de coincidências que nos dá o direito de desconfiar que sim, havia uma questão de guerra híbrida ali. A gente pode dizer, havia, pode desconfiar. A gente pode desconfiar. Afirmar peremptoriamente, a gente pode dar com os burros na água. Agora, o que a gente não pode é bloquear a hipótese, porque a hipótese não é fraca.